Então, nós vamos tratar hoje aí da emancipação. Já sabem o que é a pessoa natural, já sabem a questão da personalidade civil, capacidade de fato, capacidade de direito, sabem as ideias das incapacidades. O que nós vamos tratar aqui hoje é da cessação da menoridade, quando o sujeito passa a ser considerado um sujeito com capacidade plena, porque a incapacidade absoluta e a relativa nós já vimos na aula passada. O artigo 5º, eu trouxe ele aqui hoje, mas vocês já conhecem ele, né? Porque a menoridade ela vai cessar aos 18 anos completos. É uma mudança que houve no Código Civil de 2002, porque o Código de 16, ele trabalhava com a menoridade de 21 anos. Então, a gente tem a menoridade hoje, ela cessa, ela finaliza, em regra, aos 18 anos. Então, o que nós temos aí no artigo 5º caput é a regra geral. Existem várias exceções. Existem as exceções das incapacidades, a questão do pródigo, existe aqueles que não podem exprimir a sua vontade em caráter transitório ou permanente. Então, existe uma infinidade de situações que, apesar do sujeito adquirir 18 anos, ele não vai ter a cessação da menoridade. E aí, a gente estuda a questão da menoridade ou da cessação dela com a ideia da capacidade. Por quê? Porque ao atingir aí os 18 anos, como essa regra aí que a gente viu, nós vamos ter a possibilidade do sujeito praticar todos os atos da vida civil. Ele vai ter essa possibilidade. É um benefício que vai ser feito em favor dele. Então, o sujeito, quando atinge aí os 18, o artigo 5º, se vocês forem anotar ou forem fazer alguma observação, vocês vão colocar que é a regra geral. É a observação geral que nós vamos ter nas situações. Existem, por outro lado, situações que a menoridade ela vai cessar antes. Ela vai cessar em alguma situação, ela vai cessar em algum momento, antes do período. Então, como nós estávamos falando aí, a menoridade, em regra geral, vai cessar aos 18. Essa é a ideia principal que o Código Civil traz, que, como eu disse, é uma inovação no Código de 2002. Tá? Então, vejam que a menoridade aqui, ela casa com aquela ideia de quando o sujeito pode tirar a carteira de habilitação, por exemplo. Né? Para tirar essa carteira de habilitação, ele também pode aos 18 anos. Ele tem essa possibilidade. Voltou a tela? Voltou, né? Voltou, professor. Tá? Então, esse é o artigo 5º, ele é bem básico, ele é bem lógico, porque ele só trata dessa disposição da idade. E aí fala em 18 anos. Para mim não está aparecendo, não. Ela voltou, mas não está apresentando a apresentação. Não está, não. Você está espelhando a tela do Match. Então, a menoridade, tirando lá a questão dos 18 anos completos, vai haver uma possibilidade dela o quê? Cessar. E aí, quando há a cessação da menoridade, nós trabalhamos a ideia da emancipação. Quando que o sujeito pode ser emancipado? A emancipação no direito civil brasileiro, ela comporta 3 espécies ou 3 classificações aí. Ela pode ser voluntária, judicial ou emancipação legal. Nós vamos falar das 3. Mas é bom saber que existem 3 espécies. E essas espécies possuem características específicas. Tá? Principalmente, a voluntária ela tem aspectos importantes que se difere da emancipação legal. Porque, vejam só, a nomenclatura, o nome aí ajuda vocês. Uma emancipação voluntária, ela está tratando de um ato de vontade. Acontece de forma voluntária. A gente vai ver como que tem que ser feito. Uma emancipação judicial, ela é feita por um processo judicial. É o juiz que declara.
não é a parte que se autodeclara emancipada. É uma situação específica. E a emancipação, quando a gente tem de forma legal, aí são hipóteses previstas na lei. Então, a lei vai trazer previsões em que o sujeito tem o direito de se emancipar. A primeira que nós temos aí é a emancipação voluntária. Ela está no artigo 5º, no parágrafo único do Código Civil. Tá? Quando que pode aplicar a emancipação voluntária? A primeira característica, ou o primeiro requisito dela, é que o sujeito tenha pelo menos 16 anos completos. Então, não existe a questão da cessação da menoridade ou da concessão da emancipação voluntária de uma criança com 8 anos de idade, com 13 anos de idade. Não tem como. O mínimo são 16 anos. Tá? Uma idade mínima que ele vai ter aí para poder ter essa emancipação declarada pelos pais. Então, o mínimo aqui com o primeiro requisito, 16 anos completos. Segundo, que é uma concessão, a gente também pode chamar de autorização dos pais. São os pais que vão definir se querem ou se não querem o filho. Tá? Então, a escolha, pai. Se a escolha é do pai, não tem como o menor exigir, ele fazer uma exigência. Tá? Então, na emancipação voluntária, não é a situação do menor que quer se emancipar e vai lá e corre no juiz. Isso não existe, não. No direito civil brasileiro, não. Tá? Quando fala na emancipação voluntária, tenham em mente do ato voluntário dos pais. Tanto genitor quanto genitora, eles pensam o quê? Para atender o melhor interesse do meu filho, vamos emancipá-lo. Vamos o quê? Adiantar, a verdade está adiantando aí em até 2 anos, né? Os efeitos da capacidade civil plena. Porque o filho teria a capacidade civil plena aos 18. Se com 16 completos o pai pode fazer a emancipação voluntária, é porque os pais estão querendo antecipar o exercício dos atos da vida civil para esse filho. E aí, essa concessão é unilateral dos pais. É os pais que decidem, é os pais que vão escolher se querem ou se não querem. É um juízo de conveniência dos pais. Claro que, em benefício do menor, a ideia é que a emancipação seja feita em benefício do menor, não para se esquivar de determinadas obrigações. Como está no material aí para vocês também, essa concessão ou essa autorização, ela compete a ambos os pais. Não pode João e Maria, pais de Pedro. Não pode João falar que vai emancipar e Maria dizer que não vai. E aí vai no cartório e emancipa. Não existe. Os dois têm que fazer a emancipação. E aí fica uma dúvida. E se houver conflito entre os pais? Principalmente se os pais são separados, divorciados, ou não têm um bom convívio. Tá? Como é que vai dirimir essa situação? Quem que vai decidir, quem que vai resolver? Aí vai ter que ser o juiz. Então, a emancipação voluntária, ela só chega no juiz quando? Quando há divergência entre os pais. Quando o pai e a mãe começarem a divergir sobre a necessidade ou não da emancipação. Então, João conversa com Maria e fala lá, vamos emancipar Pedro. João e Maria são divorciados. Maria, por uma razão qualquer, fala que não vai outorgar a emancipação. Não, eu não assino nada. Eu não vou emancipá-lo. O que o pai tem que fazer, João? Tem que pedir ao juiz um suprimento de outorga para concessão de emancipação. Esse suprimento de outorga nada mais é do que o quê? Maria não quer autorizar. Quem vai me dar autorização em nome dela é o juiz. Tá? O juiz pode suprir a falta de assinatura de alguém. Claro, ele não vai suprir simplesmente porque ele quer.
vai ter que ter uma razão fundamentada. O juiz vai analisar naquela situação concreta os motivos. Vai chamar lá e vai perguntar: João, você quer emancipar Pedro por quê? Vai justificar. Maria não quer emancipar Pedro por quê? E aí ele vai analisar essas duas situações e vai ver a quem que pesa melhor. O interesse tem que ser de quem? Não dos pais. O interesse tem que ser do emancipando, tá? Do menor. Então, é o menor que vai decidir. É o menor que vai... é o juiz que vai decidir nessa situação específica. Só nessa situação. Se não existe um pai, se já tem um pai morto, aí não precisa de juiz. Se já tem um pai ou uma mãe que não exerce o poder familiar, que vocês vão estudar depois, também não tem necessidade de correr ao juiz. Aqui, quando eu coloco no material de ambos os pais, leiam como quando existe ambos os pais. Há situações que só tem mãe conhecida. Se só tem a mãe conhecida e registrada, ela não precisa correr agora e procurar saber quem é o pai, não. O registro só consta ela. Então, só ela vai outorgar a emancipação voluntária. Tá? Então, cuidado, que a emancipação voluntária, ela é feita em prol do menor e ela tem que ser feita pelos pais. Por um juízo de conveniência, eles vão analisar. O menor não pode exigir, tá? Que às vezes dá uma ideia de confundir. O menor não pode fazer exigência. Pai, eu quero ser emancipado. Me dá uma autorização. Não, não dou, então vou no juiz pedir. Não, não é isso o caso aqui, não. Só vai chegar na mão do juiz a emancipação voluntária se o pai e a mãe divergirem, se houver divergência. Por que que tem que ir para a mão do juiz nessa situação, nesse exemplo? Porque nós temos lá, inclusive na Constituição, a inafastabilidade do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, ele não pode se afastar das demandas, dos conflitos. Ele tem que resolver de alguma maneira. O resolver de alguma maneira não é decidir em benefício de um ou de outro. O Judiciário tem que dar uma resposta. É isso. O Judiciário tem que responder. Que seja para negar. Não, eu nego esse pedido. Eu acho que tem razão Maria. Deu a resposta. Tá? O pai não gostou, ele pode recorrer. Então, tenham em mente essa situação, é por isso que vai chegar, pode chegar, cuidado que é uma possibilidade, então vocês só enxergam a figura do judiciário na emancipação voluntária nessa situação. Por isso que eu estou frisando bastante isso aqui e deixei no material aí. Mas, em regra, vocês vão ter, quando fala da emancipação voluntária, a concessão unilateral de ambos os pais. O mundo ideal, o mundo perfeito, é cair nessa hipótese aqui. Ambos os pais. Tá? Só pedir para o pessoal tirar o som, por favor, que acho que pode dar, tá dando, né, uma interferência. Mas estão conseguindo me ouvir, né? O áudio está normal. Positivo, professor. Tá, então, vamos seguir. Professor, então, desculpa aí, mas se ela chega na mão do juiz, ela continua sendo voluntária, não vira judicial não? Por qual motivo? Calma aí. Tá, vamos por parte, tá? Primeiro entenda, vamos lá, primeiro entenda a voluntária. Entendeu a voluntária? Sim. O pedido aqui, quando vai para o juiz, é só um pedido de outorga. É um pedido de outorga. Quando a gente fala na judicial, a gente fala de tutor, vamos ver já, diferente. Tá? Quando o pai comparece lá no fórum e pede o suprimento de outorga, o suprimento de concessão, é só porque a outra parte não quer assinar. É a mesma coisa, se a gente colocar um outro exemplo, mas não é de emancipação, João casado com Maria. João quer vender o imóvel, Maria não quer vender, e ela tem que assinar, dependendo do regime de casamento. E ele quer porque quer vender. Só que ele não consegue vender sem ela assinar. Ele tem que ir para o juiz e tem que pedir. E o juiz que vai analisar. Porque também não é justo que você fique amarrado numa situação só porque o outro não quer. O judiciário não pode permitir isso. Então, ele vai comparecer lá em juiz e vai mostrar.
Nós temos esse bem em comum, esse apartamento, tá? Há necessidade de vender. A minha esposa, por uma razão ou por outra, não quer vender. Juiz, pode me dar uma autorização? Se o juiz conceder, ele pega isso, leva lá no cartório, o cartório cumpre, tá? É a mesma ideia também do divórcio. João quer divorciar de Maria. Chega no fórum. Maria fala que não divorcia. Não, eu não divorcio. O que é que o juiz faz? Decreta o divórcio. Adianta ela falar que quer, que não quer? Não, está decretado. O juiz supre a vontade da outra parte. Supre, melhor dizendo, a anuência da outra parte. Ou a falta de anuência. Tá? Então, o juiz ele vai suprir. Esses são outros dois exemplos, só para vocês verem que existe essa possibilidade do judiciário atuar o quê? Suprimindo algo que caberia às partes. Não é o comum, tá? Ninguém vai sair correndo no juiz porque a outra parte não quer fazer algo. Não é isso, não. São situações pontuais. Divórcio, uma venda de um bem e, é claro, a emancipação. Tá? Principalmente pais divorciados, há conflito. Principalmente. Tá? Se foi um divórcio que não foi feito de forma amigável, vai haver conflito se um quiser emancipar. Porque envolve relação entre pessoas, envolve relação familiar, e aí sempre, depois vocês vão estudar no direito de família, quase sempre existe conflito. Se houver conflito, vai para o juiz resolver. Mas cuidado, isso é exceção. O que a gente tem aqui é uma situação de exceção. Tá? A regra geral é a concessão unilateral. O outro ponto importante na emancipação voluntária é a forma com que ela vai ser feita. Como falamos, a regra é não ir para o juiz. O pai e a mãe querem emancipar. Vamos pegar a regra geral. João e Maria querem emancipar. O que eles têm que fazer para gerar a emancipação? Eles têm que comparecer ao cartório. Um cartório de notas. O cartório de notas, ele vai chegar lá, João com Maria, e vão conceder o quê? A emancipação através de uma escritura pública. O ato tem que ser por escritura pública. Ou seja, não é pegar um pedaço de papel em casa, digitar e falar que emancipou o filho. Isso não pode. Ele tem que ir ao cartório de notas, vai elaborar um documento, que é uma ata notarial. Essa ata notarial também não adianta pôr na gaveta. Tem que levar ela ao registro de nascimento da criança. Tem que levar ao registro de nascimento do menor. Então, no registro de nascimento, a certidão de nascimento, vai constar essa observação, tá? Fulano de tal, por ata lavrada número tal, foi emancipado na data X. A partir daquilo ali, o que acontece? Aquele menor, entre aspas, começa a poder exercer todos os atos referentes à sua vida de ordem civil. Tá? Então, a forma, ela precisa de registro. Se tem uma palavra que caracteriza a emancipação voluntária, na verdade, a gente pode falar em duas palavras, para resumir muito. Né? Claro que não, a gente não vai só resumir, mas só para sintetizar. A primeira é ato voluntário dos pais. É escolha dos pais. A segunda característica, tem que ser feito o registro. Emancipação voluntária, eu não posso acordar, emancipar meu filho na minha cabeça, com a esposa, e achar que emancipou. Isso não existe, não. Eu tenho que ir no cartório. Tá? Então, vai no cartório de notas, lavra a ata, o tabelião de notas, ele vai lavrar o documento, depois de lavrar, eu tenho que levar a registro. Precisa do registro para surtir os efeitos. Se não tiver registro, não tem efeito. Nós vimos aquela questão de atingimento da capacidade plena, ou melhor, atingimento, da personalidade civil, que é o nascimento com vida. Só que para a personalidade civil, o nascimento com vida já é suficiente para caracterizar o surgimento da personalidade jurídica. Não precisaria do registro de nascimento. Aqui, para a emancipação, nós vamos precisar. Tá? Tem a obrigatoriedade de ser feito o registro. E aí o registro é no domicílio em que está
localizado o menor, tá? Então, não esquecer aqui da palavra registro. Deve ser feito registro civil. É uma característica no que tange a forma importante nessa espécie de emancipação. Agora nós vemos o efeito. Um efeito muito importante aqui, não é da matéria de vocês tecnicamente, porque olham só, é do artigo 932 do Código Civil, então vai te remeter lá para responsabilidade civil, que é o efeito da emancipação. Para eu explicar isso aqui, eu vou primeiro explicar um pouquinho da responsabilidade civil. Pensem só, esses pais aí, João e Maria, têm um filho de, vamos colocar, 14 anos de idade, para não entrar em emancipação ainda. Tem um filho de 14 anos. Esse filho de 14 anos comete um ato ilícito, prejudica alguém, tá? Quebra o carro de alguém, pode acontecer. Ofende alguém, tá? Atira em alguém, pode ter uma situação qualquer trazendo dano para uma pessoa. Quem que responde pelo ato desse sujeito de 14 anos? São os pais. É os pais que vão ser demandados, é os pais que vão ser cobrados, e são os pais que vão ter que pagar a indenização pelo carro que o menino lá de 14 anos quebrou. É a regra da responsabilidade civil. O que acontece quando existe a emancipação? Qual que é a principal característica da emancipação? Antecipar os efeitos da vida civil. Um dos efeitos da antecipação da vida civil é o quê? Tornar aquele menor responsável. Porque se ele pode exercer os atos da vida civil, ele pode também se responsabilizar pelos seus atos. Essa é a ideia geral. Então, em tese, é bem em tese, porque é posição do STF, não tem lei para isso, não está no Código Civil. Em tese, com a emancipação, quem responderia pelos atos do sujeito lá com 16 anos? Eu não posso falar mais 14, né? Cuidado. Com 16, com 17 anos, quem que vai responder? Depende se é emancipação voluntária ou se é emancipação legal. Se for emancipação voluntária, os pais continuam a responder. Por quê? Qual que é a ideia aqui? Pensem só nos pais agindo com má fé. O pai lá toma conhecimento que o sujeito, o filho lá, de 16 anos, quebrou o carro de alguém, fez algum dano contra uma pessoa. Ao fazer isso, o que os pais maliciosamente, com má fé, poderiam fazer? Correr lá e dar a emancipação. Vou correr no cartório, vou lavrar a ata e vou registrar. Meu filho Pedro é emancipado. Na hora que vem a vítima cobrar a indenização, o que o pai falaria? Não, eu não vou pagar nada não, a cobra dele. Pedro não tem nada, não vai pagar ninguém. Tá? Então, a ideia do pai continuar respondendo na emancipação voluntária é resguardar a própria vítima, porque pode ser visualizado situações de má fé. Então, por isso que eu coloquei aqui no material para vocês, aí, ó, segundo a jurisprudência do STF, a emancipação voluntária, e aí é no caso da voluntária, não produz o efeito de isentar os pais de responderem por danos causados pelos filhos menores. A previsão que o pai responde pelo ato do filho menor encontra no 932, inciso 1 do Código Civil, que é responsabilidade civil, tá? Por hora, vocês só têm que saber isso, que o efeito de responsabilidade civil, no caso da emancipação voluntária, ela não isenta o pai de responder pelos danos causados pelos filhos menores. É uma construção que jurisprudencial. A jurisprudência é fonte de direito. A lei não tem isso. O Código Civil não tem isso. Tá? Súmula não tem isso. É entendimento jurisprudencial. Então, as questões que tratam de responsabilidade civil atreladas à emancipação voluntária, entende-se que o pai continua respondendo pelo ato do filho menor. Essa é a ideia, essa é a conclusão que eu quero deixar para vocês
quanto à responsabilidade civil. Em Direito Civil 1, que é o que vocês estão estudando, isso aqui, se e quando é cobrado, é de forma bem superficial, de forma bem rasa. Seria basicamente só saber se o pai responde ou não pela emancipação voluntária. Por quê? Para estudar responsabilidade civil, vocês vão estudar lá na frente, lá no 7º período, tá? Depois eu vou ver o chat aqui, que eu estou vendo que tem algumas perguntas, mas depois eu respondo, tá? Então, aqui no caso da emancipação voluntária, responsabilidade dos pais em conjunto com os filhos. Não esquecer isso, mas não se preocupar com a responsabilidade civil agora. É muito precoce. Nós aí que estamos vendo os artigos 5º, artigo 1º, 2º, já querer saber do 932. É algo muito lá na frente. Tá bom? Mas tenham só essa ideia. Na voluntária, os pais não devem ser isentos do dever de indenizar, para evitar a existência de má-fé. O objetivo aqui é evitar a má-fé. Tá? Existe também a característica da invalidade e da irrevogabilidade do ato. Invalidade ou irrevogabilidade de qual ato? Do ato da emancipação que foi concedida pelos pais. Como eu já tinha tratado com vocês, essa espécie, ela só pode ser feita em função do interesse do menor. Se não tem interesse do menor, o que pode acontecer? Ela pode ser anulada. Então, uma consequência aqui seria a anulação. Mas como que ela vai ser anulada? Aí teria que discutir judicialmente. Por exemplo, João e Maria lá estão de má fé, existe um conluio, e eles querem emancipar o Pedro para não ter mais que prestar alimentos. Para dizer, não, emancipei, não vou pagar pensão alimentícia, põe ele para lá. Não está visualizando o interesse do menor. Então, naturalmente, aí seria o menor correr no Poder Judiciário e pedir o quê? Para anular o ato de emancipação que lhe foi concedido. Tá? É uma possibilidade extrema. Dificilmente a gente encontra isso na prática. Para falar a verdade, dificilmente a gente encontra emancipação nos dias de hoje. Tá? Emancipação voluntária, até mesmo a emancipação legal, a gente não vê com certa frequência. Vocês vão entender melhor quando eu falar da legal. Mas veja só, na voluntária, eu, particularmente, não conheço ninguém que foi lá no cartório e emancipou o filho, com 16 anos ou com 17 anos. Claro que tem pessoas que fazem, tá? Não estou negando a existência. O que eu estou dizendo é que não é comum, não está no nosso dia a dia fazer atos de emancipação. Isso aqui está mais no dia a dia de outros países, tá? Por exemplo, Estados Unidos, que os adolescentes lá passam na faculdade, vai estudar em outro estado, e aí o pai, até para se deixar o filho resolver um pouco a vida dele lá, ele faz a emancipação. Então, isso aqui cai mais para outras realidades, mas nós temos no Código Civil como possibilidade aí. Então, existe a possibilidade de anulação que gera a invalidade da emancipação. Quando? Quando não for visualizado o atendimento do melhor interesse do menor, tá? Que é o emancipado. E essa observação importante, a última aqui, eu vou até negritar ela, que algumas questões colocam. Uma vez concedida a emancipação voluntária, ela não pode ser revogada. Ou seja, João e Maria emanciparam hoje, lavrou a ata, registrou. 2 meses depois eles se arrependem. Não pode mais. Uma vez cessada a menoridade, cessou para todos os fins. E não vai voltar atrás. Tá? Ah, pensei melhor. Meu filho não tem condições. Não, porque é uma situação bem séria aqui. Tá? Então, uma vez concedida a emancipação voluntária, não há que se voltar atrás com a decisão. Tanto é que ela é registrada. É a mesma ideia, tudo que a gente fala de pessoa natural, praticamente tem esse efeito. Quando o sujeito casa, ele pode divorciar.
mas ele nunca mais, ele não volta a seu estado de origem. Agora ele vai ser considerado o quê? Divorciado. Solteiro é uma vez só na vida. Casou, não quero mais, não deu certo. Aí divorcia. Estou solteiro novamente. Não, por direito civil está divorciado. Já mudou, seu estado civil não volta. Assim como não volta aqui a questão da menoridade. Concedeu no dia seguinte do aniversário. Completou 16 anos. Seu presente vai ser emancipação. Aí o filho adorou, né? Eu queria mesmo, agora vou me sentir adulto. Depois vai ver que não era tão bom assim, dependendo da situação, dependendo da pessoa. Ao fazer isso, passa lá 6 meses. O pai e a mãe vê que o filho só está fazendo besteira. Vou revogar. Não pode. É irrevogável o ato. Por isso que é uma decisão séria, por isso que é uma situação que a gente não vê com tanta frequência no dia a dia, por causa das implicações que podem trazer, tá? Então, como característica aqui, nós temos a possibilidade da invalidade, que se dá através da anulação, quando não visualizar o melhor interesse, e temos a característica da irrevogabilidade. É irrevogável, o ato é irrevogável, tá? Não posso desfazer o que eu fiz. A ideia é essa. Então, essas são as características que a gente tem da emancipação voluntária. Existe a emancipação judicial. Essa já começa com o juiz. Essa já começa no fórum. Então, na judicial, eu não tenho vontade dos pais. Não são os pais que vão pegar e vão acordar um certo dia e vão querer fazer a emancipação, não. Não decorre de ato de vontade deles. Decorre quando, em regra, a gente tem a situação do tutor e do tutelado. Então, aqui não existe a figura do genitor e da genitora. Aqui existe a figura da criança, do adolescente, né? Não é criança mais. Existe a figura do menor, o menor entre 16 até 18, é a mesma regra da voluntária, só existe emancipação a partir dos 16 anos, e quando não há, quando os pais não exercem o poder familiar sobre o filho. Quando o pai não exerce poder familiar sobre o filho, existe, vocês já sabem por alto, o processo da tutoria. Tá? Vai ser investido um sujeito como tutor, o tutor que vai assistir esse menor. Por uma razão ou por outra, pode existir do tutelado ele querer. Tá? O tutelado ou até mesmo o tutor, aqui a gente pode visualizar os dois. Pode ser uma situação, pensem só, eu estou como tutor lá de uma pessoa com 17 anos, completou 17 anos ontem. Eu, por uma razão ou por outra, entendo que ele já está apto a exercer os atos da vida civil. Mas, no fundo, o que eu estou querendo é o quê? Ficar livre disso aí. Né? Eu não quero ser tutor de ninguém mais. Eu não quero responder pelo ato de ninguém mais. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que fazer como? Pedindo ao juiz. Na voluntária, não. Na voluntária, vocês viram. Se eu fosse o pai dele, eu poderia, em acordo com a mãe, se não tem mãe viva, só eu resolvo. Né? Mas se tivesse mãe viva, vamos lá no cartório, se ela aceita também, e declaramos a emancipação. O caso do tutor, não. O tutor tem que pedir autorização judicial. Então, ingressa-se com um processo judicial para poder pedir ao juiz a concessão da emancipação para o tutelado. Aqui é obrigatória a existência de sentença, tá? Porque é um processo judicial. É uma diferença importante da voluntária que às vezes cai nas questões. Veja lá, na voluntária, o processo judicial ele acontece em situação de exceção. Aqui é a regra, é o oposto. Na emancipação judicial, o que tem de característica em comum? Menor com 16 anos completos é igual lá. O que tem de diferente? Aqui não falamos de pai e mãe, genitor e genitora. Falamos de tutor e de tutelado. E falamos de um processo judicial.
tá? E aí eu coloquei até uma justificativa aqui para vocês, que entende-se que deve passar pelo crivo do judiciário para evitar a emancipação, com o intuito de exonerar o tutor de sua obrigação com o tutelado. É o exemplo que eu dei. Acordei hoje, tá com 17 anos, vou tentar antecipar isso um ano antes do que prevê o artigo 5º caput do Código Civil, tá? Eu quero tentar. E aí, para evitar que eu esteja tentando só para me esquivar de uma obrigação que me foi concedida, de tutelar esse menor, o juiz que vai decidir. E aí, abaixo aí, eu coloquei o procedimento, como eu também acho que comentei com vocês, a preocupação do Código Civil não é com o processo, não é com o procedimento. Quando se fala em processo ou procedimento, é preocupação do processo civil, que vocês ainda vão ter. Então, o procedimento, ele se encontra lá no CPC, que é o Código de Processo Civil. E resumindo ele aqui, nós temos o quê? É requerida a emancipação, e ao se requerer a emancipação judicial, o juiz tem que ouvir o tutor e tem que ouvir o Ministério Público. Ele tem que ouvir os dois. Ele escuta o tutor do menor e escuta o Ministério Público. Depois de ele ouvir os dois, o juiz vai formar o seu convencimento. O juiz vai analisar. Ele vai ver. Será que esse tutelado, ele tem condições de cuidar da própria vida? Será que ele tem condições de cuidar dos seus próprios bens, sem sair fazendo besteira, sem sair dilapidando? Se o juiz entender que tem, ele concede a emancipação através de sentença. Ele emancipa. Se o juiz entender que não tem condições, ele nega o pedido e ele não concede a emancipação. Cuidado que eu botei um ponto aqui também relevante. Olha só, o juiz concederá a emancipação por seu livre convencimento. Então, é efetivamente, nesse caso de emancipação aqui, o convencimento do juiz. É o juiz que vai analisar as condições e vai se convencer ou não se convencer se é melhor para o menor ou não ser emancipado. Tá? E aí ele faz através de sentença. É feito usualmente? Não. Tá? Rotineiramente a gente não tem. Tá? Está no dia a dia? Não. Vê muito isso no fórum? Não. Tá? Não vê, mas é uma previsão que nós temos no Código Civil como uma possibilidade. Então, para questões, o que geralmente se cobra são as características. Tratou de tutor, tratou de tutelado, já tem que chamar atenção para a figura da possibilidade de emancipar judicialmente. Falou de sentença, aí tem que pensar. Se falou de sentença, em primeiro plano, deve ser emancipação judicial. Tá? Porque aí, a judicial, como o nome indica para vocês, ela depende do Poder Judiciário. Sem o exercício do Judiciário, não consegue fazer. Porque, lembrem, é uma proteção para o tutelado. Esse tutelado, entre aspas, não vou dizer coitado, porque a gente não pode falar isso, mas esse tutelado, ele já não tem a figura dos pais, por uma razão ou outra. Ele já tem a figura de um terceiro cuidando da vida dele. Será que esse terceiro não quer emancipar para se livrar? Tá? Será que ele não quer para se livrar? E aí o juiz vai analisar e ele vai tentar se convencer. Se convencer o juiz, lembrem, ótimo, ele emancipa. Pronto. Estou livre daquele encargo. A ideia é essa, né? Entre aspas aqui. Aí o tutor fica livre. Se o juiz negar, e aí pensem, se eu entro com essa ação, com o menor lá, com 17 anos, até o juiz dar a sentença disso, pode ter acontecido até de já ter suprido pela maioridade do artigo 5º, que são os 18 anos, porque os processos judiciais são lentos. Então, assim, cai um pouco na ideia até do desuso e da morosidade do Poder Judiciário. Eu quero me livrar de alguma maneira ou de outra, eu entro com a ação, mas aquilo às vezes demora tanto, e aí, quando o juiz vai decidir, já atingiu 18 anos. Se já atingiu 18, já não tem mais objeto a julgar.
Existe emancipação de alguém com 18 anos, com 19? Não existe. Tá? Ele já atingiu a plena capacidade. Já o que a gente chama de quê? De perda do objeto. Não tem mais objetivo essa ação. Tá? Não foi concedida no momento oportuno. Tá? E prazo a gente não tem, né? O juiz ele não tem um prazo para decidir. Ele tem que seguir a razoabilidade, mas não é imposto para ele um prazo. Então, a judicial, ela vai ter essas características principais. Outra característica, eu não coloquei aqui no material para vocês, né, mas que eu posso citar aqui para vocês, que nós já falamos na emancipação voluntária, é a questão do registro. A emancipação judicial, ela também deve ser registrada. É uma característica em comum. Tanto a voluntária quanto a judicial, elas precisam do registro. E como que faz o registro aqui? A mesma ideia, registro de pessoas naturais. Só que a diferença é que agora vai ser apresentado no registro a sentença. Lá na voluntária, o que apresenta para o juiz? A ata notarial. Aqui o que é apresentado é a sentença. Então, registra a sentença no assento de nascimento do menor. Para o quê? Surtir o efeito da emancipação. Então, o grande objetivo aqui, frisando com vocês, é para as figuras quando existe tutor e quando existe o tutelado. Então, cuidado com essa só colocação, porque a emancipação judicial, para não confundir na cabeça e pensar, é judicial quando qualquer um corre lá e pede para o juiz. Não. Ela existe nessas situações aqui, ou nessas possibilidades. Então, da emancipação judicial, vocês têm tudo aí com vocês, ela realmente não é grande, ela é pouca coisa, e as características principais aí vão ser essas, tá? Então, lembrar também, precisa do registro. Tem que ser efetivado o registro. Como eu não coloquei, eu vou colocar aqui para vocês, depois eu vou disponibilizar lá, tá? Precisa ser feito o registro. Qual é na voluntária? E temos aí a emancipação legal. A emancipação legal, ela tem um rol, ela está no artigo 5º, tá? A partir do inciso 2. Ela vai do inciso 2 ao inciso 5. A emancipação judicial, nós temos aí o inciso 1. Então, no caso da emancipação legal, o que nós temos aqui? Primeiro, se ela é uma emancipação legal, é porque ela decorre da lei, tá? Então, ela decorre de imposição legal. Onde está essa imposição legal? Artigo 5º, ou no inciso 2, ou no inciso 3, no 4, ou no 5. São as possibilidades de gerar essa emancipação por força de lei. E aí eu já trouxe aqui a regra geral da emancipação legal, no que tange a responsabilidade civil e o registro, para já diferenciar das demais. Nas anteriores, o que nós vimos, principalmente na voluntária? O pai continua respondendo pelo ato ilícito do menor. Precisa de registro, para gerar o efeito de emancipação. Na legal, é o oposto. Se é uma hipótese imposta pela lei que o menor ele foi emancipado, se ele causar um ato ilícito, o pai não responde mais. Quem responde é esse próprio emancipado. Então, a diferença no tratamento da responsabilidade civil é que, na legal, se o sujeito foi emancipado pelo casamento, exercício de concurso público, tem renda própria, são alguns dos casos, o que ele pode fazer? O que vai acontecer, melhor dizendo? Ele mesmo responde pelos prejuízos que ele causar a alguém. Então, e as questões, se forem cobrar isso, elas vão escrever, não tem como presumir, não, tá? Então, estaria escrito, por exemplo, Joana foi emancipada legalmente, ou Joana, em decorrência do casamento, e aí indica que é uma emancipação legal. Aí conta lá no caso, Joana causou um dano a Mariana, sua amiga,
ou ex-amiga, né? Se causou um dano à sua ex-amiga aí. Mariana pode cobrar a indenização dos pais? A resposta, em regra, é o quê? Negativa. Mariana tem que cobrar a indenização da própria Joana. Por quê? Porque Joana foi emancipada legalmente. Se coloca que Joana foi emancipada pelos pais, e aí é ato voluntário, Mariana pode cobrar dos pais? Pode, porque os pais respondem solidariamente com o menor na emancipação voluntária, tá? Então, a primeira diferença aqui, importante, seria quanto ao efeito de responsabilidade civil. Então, na emancipação legal, os genitores, eles estão isentos de reparar o dano. A gente lê dessa maneira. Porque quem vai reparar o dano? O próprio emancipado, tá? Segundo, aqui não precisa de registro, tá? A emancipação legal, ela não vai ser registrada. Ela surte efeito desde o momento em que existe o ato. Então, consegue se manter com o próprio sustento. A partir daquela data Y, emancipado. Casou no dia X, emancipado. Passou no concurso e tomou posse, com 17 anos e 8 meses, emancipado a partir daí. Não precisa, não vai existir registro da emancipação legal. Então, passou em concurso público, vou redigir um documento e vou no cartório para registrar no assento de nascimento. Não. A emancipação legal, não esqueçam, ela decorre de lei, e por decorrer de lei, ela já é, podemos falar assim, automática. Então, existindo o ato, ou existindo o fato, já gera o efeito de emancipação. Quando? Na emancipação legal. Nas anteriores, não. Cuidado, né? Nas anteriores, tanto a voluntária quanto a judicial, eu preciso do registro. Ou o registro da ata notarial, ou o registro da sentença. Aqui, eu dispenso o registro. Então, por exemplo, questões que coloca assim, toda emancipação ou qualquer espécie de emancipação necessita do registro. Está errado. Por quê? Nós temos as hipóteses de dispensa de registro. Quais são as hipóteses de dispensa de registro? As hipóteses da emancipação legal. Tá bom? Aí são só as características. A primeira, nós temos a emancipação pelo casamento. O casamento, quando ele é válido, quando ele pode ser contraído. Por exemplo, lá na frente vocês vão estudar. Casamento é inválido se casarem irmãos. Casamento é inválido, pessoas já casadas, é nulo, etc. Não é a preocupação agora. Agora pensem no usual, o casamento. O casamento válido, as partes poderiam casar. Ela tem o efeito de emancipar. Mas existe uma idade, tá? 16 anos. Pelo menos, eu vou frisar aqui para vocês também, pelo menos 16 anos. Então, o casamento só pode emancipar com pelo menos 16 anos. E aí, o sujeito de 16 anos pode casar? Pode. Só que ele precisa de autorização dos pais. O sujeito de 17 anos pode casar? Pode. Precisa de autorização dos pais. O sujeito de 18 anos pode casar? Claro. Não precisa de autorização dos pais. 20 anos, 30 anos, 100 anos, não precisa. Por quê? Aí é o atingimento da capacidade civil plena. Tá? Então, o casamento, nós temos com pelo menos 16 anos, que é a idade núbio. A idade núbio é a idade para casar. Nós tivemos recentemente uma lei que alterou o Código Civil quanto ao casamento. Eu deixei no material para vocês a lei 13.811 de 2019, ano passado. Ela alterou a redação do artigo 1520. O artigo 1520 trazia algumas hipóteses de casamento com menos de 16 anos, quando ficava grávida. Poderia casar. Ficou grávida com 15 anos. Casava. Com 14, casava. Poderia. Tá? Hoje, com a entrada em vigor da lei aí de 2019, não existe nenhuma hipótese de casamento com menos de 16 anos. Não pode ter.
Então, até 2019, até o ano passado, poderia ter. Tá bom? Então, essa lei eu coloquei com observação, porque tem que tomar cuidado com as mudanças que acontecem para não estudar material errado. Porque se for na internet, né, assim, e olhar rápido, vai encontrar muito material, e eu nem posso dizer que é antigo, porque a mudança foi do ano passado. Vai encontrar jurisprudência, falando de casamento de pessoa com 15 anos. Ah, então o professor explicou errado. Não, é porque houve essa alteração, tá? Então, com essa alteração, o casamento só com 16 anos. Antes também, podia casar com menos de 16. Ou quem ficou grávido, ou quem queria se eximir de uma pena, uma condenação criminal. E aí, o que, é que o sujeito fazia? Para evitar uma condenação criminal, ele corria lá e casava. É um certo absurdo, né? Felizmente foram tirados essas possibilidades aí. Então, o casamento hoje, só com 16 anos, pelo menos. Quer casar com 16 anos? Precisa dos pais autorizarem. Autorizou, casou, o que, que acontece? Emancipou. É hipótese de emancipação legal. Precisa registrar? Não. O casamento, por si só, tem o efeito emancipatório. Tá? Outra observação. Vocês sabem, ainda não estudaram, mas sabem que existe o casamento e existe a união estável. Tem que tomar muito cuidado aqui. Por quê? Para o STF, para o STJ, o entendimento geral qual que é? União estável é equiparada a casamento. Tá? Então, quem tem união estável, passou a morar com o sujeito, já mora há algum certo tempo, tem intenção de família, só não casou aí, como dizem, no papel. Ele tem o quê? Uma união estável. É equiparada a casamento. Se o companheiro morre, tem direito a os bens, tem direito ao efeito de sucessão. Só que, no que tange a emancipação, a união estável não tem efeito emancipatório. Então, veja, o que nós podemos tirar de importante aqui? De forma geral, a legislação brasileira, ela trata casamento e união estável da mesma forma. Ela traz o quê? Igualdade. O sujeito que é casado ou o sujeito que tem união estável tem os mesmos direitos. Direito à sucessão depois de morto, direito a pedir alimentos um do outro, direito ao dever fiel de fidelidade, porque tem no Código Civil, de coabitação e etc. São características em comum. O que é que se entende que é diferente? Quanto ao efeito de emancipação, a união estável não tem o condão de emancipar. Então, foi fazer uma união estável com 17 anos de idade. Emancipou? Não, não emancipou. Essa é a diferença. Casou, emancipou? Emancipou. Tá? Então, há um tratamento diferente entre casamento e união estável quanto ao efeito da emancipação. Para outros efeitos que vocês vão estudar adiante, é outra história. Há uma equiparação. Aqui, para a nossa matéria, não há essa equiparação. Não é esse o entendimento que nós vamos ter. Tá? A maioria das questões, elas tratam de casamento. Então, geralmente, quando vocês verem uma questão, vai falar, João casou com Sabrina, vai ter casamento. Se falar união estável, só lembrar que a união estável não emancipa. Então, João convive com Sabrina por meio de união estável. Tem 17 anos e 2 meses de idade. João é emancipado? Errado. João casou-se com Sabrina com 17 anos e 6 meses de idade. João é emancipado? Sim. Porque o casamento tem efeito de emancipação. União estável não tem. Tá? Ah, mas por quê? Não tem uma explicação lógica. Não me pergunte por quê, porque não tem. Tá? Foi um tratamento desigual que foi dado. Nos demais efeitos, como eu disse, há uma igualdade. Efeito sucessório, e efeito de alimentos, responsabilidade civil e etc. Mas aqui, para a nossa matéria, só atenção nessas duas observações para vocês terem um material bem completo. Tá? E a viuvez, isso aqui também é importante, eu também vou pôr até em negrito, por isso que é bom ir vendo junto com vocês, que eu posso ir mudando aqui também.
tá? Então, a viuvez e o divórcio, eles não retornam à condição de incapaz. João casou com Sabrina, com 16 anos de idade. Os pais autorizaram, casamento feito. Aos 17 anos de idade, Sabrina morre. João volta a ser incapaz? Não. Não há retorno da condição pela morte, pela viuvez. Tá? Então, não volta. Uma vez emancipado pelo casamento, sempre será. Tá? No caso da viuvez e o divórcio também. Quis casar com 16 anos, é muito precoce, né? Mas vamos pensar aqui. Quis casar com 16 anos, o pai corre lá, autoriza, achou legal, passa 2 meses, não aguenta, vê que não é igual novela. Aí faz o divórcio. Ao fazer o divórcio, João volta a ser menor? Não. Ele continua tendo o exercício dos atos da vida civil de forma plena, porque ele já foi o quê? Emancipado pelo casamento. É aquilo que eu falei, que a gente já viu também. Emancipou, não tem o retorno. É irrevogável. Tá? Então, aqui, no caso de viuvez e no caso de divórcio, não retorna à condição de incapaz. Ele continua sendo o quê? Plenamente capaz. Então, com 17 anos e 8 meses, 18 anos, não importa, João é plenamente capaz. Tá bom? Essas são as considerações que a gente tem aí do casamento. O que mais tem observação, vejam aí, é realmente quanto ao casamento. Por causa de alteração na lei e por causa da existência da união estável no nosso direito civil. Existe, no inciso 3, a possibilidade de emancipação pelo exercício de emprego público efetivo. Tá? E aí aqui há 2 pequenos entendimentos. Primeiro, ao ler o artigo, é bem óbvio saber quando que é emancipado. Tá? Então, cessa o efeito da menoridade pela emancipação quando o sujeito ele exerce, pensem só, o pleno exercício de emprego público, concurso público. Tá? Só que há um entendimento aí de que esse emprego ele tem que ser efetivo, ou seja, passou em concurso público, foi investido de forma efetiva. Não é contrato temporário no município, não é contrato esporádico, deixei um exemplo aí de diarista, por exemplo, que vai uma vez ou outra, não é isso não. Não é mensalista, são pessoas que passam no concurso público e exercem essa função pública de forma efetiva. Segundo entendimento, existem julgados, existem jurisprudências que basta demonstrar o exercício do serviço público. Basta dizer que é servidor público. Então, aqui poderia ser temporário, aqui poderia ser um mensalista, não teria problema. Não importa a função e não importa a forma de investidura. Se é concurso público, se é empregado público pela CLT, existem várias modalidades, tá, de servidor público. Não precisa saber isso agora, não. Só o que eu estou trazendo aqui para vocês, o que que é? Tem esses 2 posicionamentos. Qual que é o dominante? É o primeiro. Por isso que está aqui, predomina o entendimento. Então, no direito, quase sempre vocês vão encontrar isso. Quando existe 2 posicionamentos ou mais, vocês vão encontrar, geralmente, qual que é o dominante, qual que predomina. Aqui predomina o entendimento que o emprego público tem que ser efetivo, afastando temporários, diaristas, mensalistas. Há quem diga que não, que esses sujeitos poderiam ser inseridos, aí está no item 2 aqui para vocês. Então, existe essa discussão. E, terceiro e mais importante, para a realidade prática. É um dispositivo que já poderia ter sido retirado no Código Civil de 2002. Ele só tinha função efetiva no Código de 16. Por quê? Porque a idade mínima para ingressar como funcionário público que nós temos é de 18 anos. Com 18 anos, o sujeito já é plenamente capaz. Então, na prática, a gente não vê aplicabilidade do inciso 3. Mas, pensem só,
Estou dizendo que é um efeito na prática. Para efeito de prova, ele pode ser colocado. Para efeito de prova, pode ser colocado um exemplo disso aqui, de um exercício de emprego público de uma pessoa com 17 anos. Isso pode ser inserido, tá? Aqui é só o efeito prático. Então, no dia a dia, a gente não vai ver. Na questão de prova, pode ver às vezes. Se vê lá, está exercendo emprego público efetivo, que é o posicionamento dominante. O sujeito foi emancipado. Segundo, que nós já vimos, precisa de registro? Não. Por quê? Porque é emancipação legal. Dispensa o registro. Então, é a partir do momento que ele exerce o emprego público efetivo. É isso que é referente ao inciso 3. O exercício, então, de emprego público efetivo. A quarta situação é a colação de grau em curso de ensino superior. Não é qualquer curso. Tem que ser cursos declarados pelo Ministério da Educação como ensino superior. Tá? Por que que concede a emancipação para esse sujeito? Porque considera que ele tem o quê? Um certo amadurecimento. Ele já atingiu uma maturidade. Não tem nem 18 anos e já colou grau de uma faculdade? São situações excepcionais. Tá? Para colar grau antes dos 18 anos, o sujeito tem que provar que é um superdotado, tem que provar que é um gênio. A gente já viu até na TV uma vez passou aí, né? Essas situações. Tem que provar grandes habilidades e aptidões. E aí ele tem uma colação de grau antecipada. Ele ingressa lá, por exemplo, na faculdade, ou até termina a graduação bem antes, com 16, com 17 anos, ele cola grau. Colou grau no ensino superior, ele é o quê? Emancipado. A gente vai ver essa hipótese todo dia, no dia a dia? Claro que não. Por isso que eu falo, a emancipação tem que ser estudada, vocês têm que conhecer. Mas para o dia a dia, a gente não vê assim com alta incidência. Porque veja que é difícil eu aplicar essa disposição aqui da colação de grau antes dos 18 anos. Tá? Mas se o caso tratar, se a questão falar em colação de grau em curso de ensino superior, vocês vão concluir para emancipação legal, que é aquela que não precisa de registro. Tá bom? E nós temos aqui a hipótese do inciso 5, que é quando o sujeito, antes de 18 anos de idade, ele tem condições de manter o próprio sustento. Tá? Então, quando ele tem condições de manter o próprio sustento, seja porque ele é empregado, ou seja porque ele é empresário, ele pode ser emancipado. De novo, é uma hipótese que ela é o quê? Rara. Ela não acontece no dia a dia. Tá? O sujeito lá com menos de 18 anos já consegue se estabelecer de forma profissional no comércio, na sua vida, conseguindo arcar com despesas, conseguindo gerir toda a sua vida e seus bens, não é usual. Com menos de 18 anos não é usual. Tá? Mas se existir essa possibilidade, se em decorrência de um emprego ou uma função que ele exerça na empresa, ou que ele é um empresário individual, ou qualquer tipo de empresário que ele seja, tá? Ele pode, desde que ele tenha pelo menos 16 anos, ser emancipado. É hipótese de emancipação legal. De novo, é aquela que não precisa do registro. A ideia aqui é que esse sujeito ele tem renda própria. Ele tem renda própria em razão do seu próprio trabalho. Se ele tem renda própria, ele consegue arcar com as suas obrigações, ele tem emprego, ele tem dinheiro até sobrando, por que não emancipar? Está com 17 anos, com 16. Que exemplo que a gente pode ter aqui? Jogador de futebol. Jogador de futebol pode ser colocado aqui como exemplo prático. Tá? Ele lá ganhando um alto valor, um jogador lá que está em determinada faixa etária, tem que estar com menos de 18, né? Tem que estar entre 16 e 18. Está lá com 17 anos de idade, ou 16 anos completos, já está jogando, inclusive, em outro país. Tá? Está ganhando em euro. Ele que sustenta a casa agora.
é óbvio que ele foi o quê? Emancipado. Houve a emancipação legal desse jogador. Cantor mirim, modelo mirim, atriz mirim, todos esses sujeitos aí que conseguem gerir a própria vida, eles podem ser encarados aqui como emancipação legal. Não pode, se tiver lá, né, 10 anos de idade. Não. Lembrem só, quando o artigo citar aqui os 16 anos, é um requisito. Aqui ele menciona. Então tem que ter pelo menos 16. Começou a jogar bola com 14 anos de idade. Lá nos 14 anos, 15 anos, até os 16 anos, ele não é emancipado. Quando ele faz 16, ele pode ter o quê? A emancipação. Significa o quê? Ele pode exercer os atos da vida civil, ele pode assinar um contrato, ele pode fazer uma compra e venda sem o pai estar assistindo ele. Por quê? Porque houve a antecipação dos efeitos da maioridade civil. Ele só atingiria com 18, mas por essa condição especial, ele antecipou os efeitos. Tá? Então, essa possibilidade, ela talvez seja a que a gente mais encontra como exemplo no dia a dia. Seria a hipótese do inciso 5. Tá? E na hipótese do casamento, às vezes. Hoje diminuiu bastante, né? Alguém casar com 16 e 17 anos. Mas, alguns anos atrás aí era mais corriqueiro, mas hoje diminuiu bem. Então, para a prática do dia a dia, geralmente a gente costuma pode ver o inciso 5. Aqui é ao, tá? Ao empregador. Então, se for visualizada essa relação de emprego, ou que ele tem economia própria, entre aí os 16 e os 18, o sujeito vai ter uma emancipação legal, que é aquela que independe de registro. Também independe de sentença, nós já vimos, né? Porque só naquela outra, na emancipação judicial, que a gente vê como regra a existência da sentença. Tá? Eu vejo que tem algumas dúvidas aqui. Eu tenho no material aqui também, eu coloquei 2 questões, coloquei uma questão que é um caso, uma questão discursiva e uma questão objetiva. Ambas vão tratar da emancipação, tá? Seria interessante que vocês tentassem fazer. Antes de tentar fazer, antes de eu apresentar a questão, vejam aí se tem alguma dúvida dentro disso que foi falado até agora. Se alguém quiser, pode falar. Pelo chat aqui eu estou vendo que essa primeira eu já respondi, né, do Carlos. Se os pais divergirem da emancipação, a decisão passar para as mãos do juiz, ela deixa de ser voluntária e passa a ser judicial? Não. É só um suprimento de outorga. Não muda a classificação, não. Ah, sim. Tá? Tá, joia, professor. Obrigado. Você já tinha sanado a eu tinha falado, eu acho, né? Sim. Se o pai for falecido, a mãe que decide, aí sim, pai falecido também eu tinha falado, não precisa de pedir a outorga de juiz, não. Aí quem só exerce o poder familiar é a mãe. Aí só a mãe decide. Os pais podem querer, e se o filho não quiser? Mas, Rodrigo, dentro das hipóteses que nós vimos aqui, na voluntária tem espaço para o filho escolher? Na voluntária, não. Né? Na voluntária, o pai que decide. Não está cabendo ao menor. Na questão da judicial, será que ele pode decidir? Ele pode manifestar? Na judicial pode haver uma manifestação, porque é uma figura do tutor e do tutelado. Na emancipação legal, a emancipação legal não tem escolha. Ninguém escolhe nada, tá? Na legal, são essas hipóteses que nós acabamos de ver aí. Casou, o sujeito não pode optar. A partir do momento que ele casou, ele emancipou. Ele não pode ficar, eu casei, mas eu não quero antecipar os efeitos da vida civil. Não, então não casa. Com 16, 17. Tem como gerir a própria vida, o próprio dinheiro, os próprios bens. Emancipou. As hipóteses legais também a gente não encontra essa possibilidade. Professor? Oi. Professor? Quando uma pessoa menor de idade, por exemplo, uma mulher engravida aos 15 anos, ela se torna emancipada também ou não? Não, com a alteração que a gente teve em 2019, não. Antes, ficava grávida, ela corria lá e casava, aí emancipava.
Ah, tá, entendi. Então é somente o casamento ou a união estável, então, que poderia fazer Cuidado, isso. união estável não emancipa. Não? Casamento, sim. Só o Não, casamento, então. só o casamento. Mas a Tá? união estável não pode ser feita antes dos 18, não, né? Pode. Pode também? A união estável pode fazer até com 14 anos de idade. Ah, tá. Tá? A união Tem gente estável maluca pode ser aqui. mais jovem ainda. Só que não tem o efeito de emancipar. Entendi. Obrigado, professor. Tá? O casamento tem, o casamento não tem dúvida. Seria uma responsabilidade solidária, o Pablo falou. Solidária no quê? Naquele caso do pai? Pai com filho? Se for, sim. Isso, No caso da professor, é isso voluntária. mesmo. É Não, isso então mesmo. sim. No caso da voluntária, sim, ela é solidária. Tá? Tá certo, Emancipação obrigado. voluntária, a responsabilidade civil entre o emancipado e os pais, ela é solidária. No caso da legal, ela não é solidária. Não há solidariedade. Emancipação não pode ser revogada, exceto quando for em função de menor, caso verificada a intenção de ser exonerado do dever de prestar alimento ao filho. Exonerado do dever de alimento de prestar ao filho é um exemplo, tá? A gente poderia verificar outras hipóteses, mas ela só pode ser anulada, aí a gente vai ter a anulação da emancipação, no caso da emancipação voluntária, quando for visualizado que os pais querem se esquivar do dever que eles têm como os pais. Pode ser um dever de alimentos, pode ser um dever de educação, pode ser qualquer dever inerente aos pais, ao que compete os pais, no cuidado e na guarda dos filhos. Há inúmeras obrigações para os pais. Tá? Então, seria essa situação. Aqui seria um exemplo. O material não aparece no AVA. Não aparece para vocês? Eu coloquei. Não de hoje, não. Esse professor deve ser para a Maria Paula. Ela é aluna nova. Pode ser algum problema relacionado ao AVA para ela. Então, o AVA, eu sugiro que você faça contato o mais rápido possível com o suporte. Pode ser algum problema. Ou você não está alocada na sala, pode ser algum problema. Ou está alguma coisa oculta para você. No próprio portal tem um e-mail do AVA e tem um telefone também. Tá? Mas o material, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Eu coloquei o vídeo, coloquei o PDF. Acho que dá para baixar. Tá Tá? sim, professor. Tá tudo certinho. As aulas também. Então verifica no AVA, por favor, aí, Maria Paula. O Abner, as leis não são absolutas, por isso essa flexibilização. Qual flexibilização? Você falou tem um tempinho atrás, eu não lembro. Eu não vi na hora. O Abner. As leis não são absolutas, por isso essa flexibilização. Flexibilização em que sentido? Ah, das emancipações. Sim, é para poder dar o quê? Uma oportunidade de suprir o exercício da vida civil. Pensem principalmente no caso do inciso 5, que nós vimos aí. Aquele jogador lá de futebol, aquela atriz lá com 17 anos, ela que banca, inclusive, os pais. É justo continuar tratando ela como incapaz de exercer os atos da vida civil e precisar do pai assinar uma autorização para ela vender um apartamento que ela mesma comprou? Não, não acho que seja. Então seria para flexibilizar justamente o exercício dos atos da vida civil. Porque nós vimos lá na incapacidade que se não há hipótese de emancipação, com 16, com 17 anos, ele é o quê? Relativamente incapaz. E aí ele precisa ser assistido pelos pais. Aqui, esquece a figura da assistência. Ele exerce por si só, porque é uma cessação. Entendeu? Entendi, professor. Professor, só mais uma dúvida. Saiu uns tempos atrás no jornal uma reportagem que tinha um menino que fazia novela, né? Ele era menor de idade Uhum. e assim, ele ganhou muito dinheiro fazendo essa novela. Porém, os pais dele se separaram e o juiz deu que os bens que ele comprou, porém a mãe dele fazia utilização, usufruía dos bens, foram passados para ele como separação de bens. Isso é certo? Peraí que eu não entendi bem, tenta me retornar aí. Ele comprou?
Isso, o menino comprou, o menor de idade comprou, Uhum. com o dinheiro dele. Porém, houve a separação dos pais dele. Tá. Aí o juiz deu, no caso, os bens que ele tinha em separação para o pai e para a mãe. Mas o bem era dele? O bem era do menor? Deu pro Porém, pai? ele era do menor, porém ele não era emancipado. Não, eu não vejo dessa maneira, porque para ele fazer a venda, a alienação desse bem, se ele não é emancipado, ele precisa da autorização dos pais. Os pais precisam assinar junto. Eu No creio que caso, acho que os bens, acho que estavam no nome da mãe ou do pai, e aí surgiu essa divisão dos bens, sim, depois da separação. sim, aí tá certo, aí muda. Porque se tá em nome do pai e da mãe, quando há o divórcio, tem que fazer a partilha dos bens. Não tem nada a ver com o filho, entendeu? Aí Mas a eles partilha, conseguem rever esses bens judicialmente? o filho? Isso. Não. Se o bem é do pai, não consegue não. Tá? Os pais têm o direito de vender, alienar, divorciar e dividir os bens. A divisão de bens é referente ao regime de casamento. Depende do casamento. Não, mesmo os bens foram comprados com dinheiro do menor. Foram comprados com o dinheiro do menor. Isso. Não. Aí geraria uma discussão quanto ao uso desse dinheiro. Tá? Porque se foi comprado com o dinheiro do menor, teria que ser subrogado, ou seja, teria que pertencer a esse próprio menor. Se depois eu conseguir ver, foi até um ator que fazia, acho que, a novela Carrossel, se eu não me engano. Alguém mandou aqui, eu vou dar uma olhada aqui já já. Alguém mandou o link aqui. Eu não lembro, não vi esse. É recente, né? Não vi essa notícia. Recente. Eu vou ler Acho aqui que para esse ver. é mesmo, esse mesmo. Tá? Esse link é mesmo. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada e já falo aqui. Tá? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Acharam difícil a emancipação? Professor, dentro do que o senhor explicou aí da matéria toda, eu acho que essa aí foi a melhor. Por quê? Entendeu mais fácil? Sim, é mais curta e, assim, Menos teórico. menos teórica, assim, e gira tudo dentro de um, assim, de um padrão de pensamento, né? Então, assim, se não tem muitas vertentes, assim, não tem muito porque o que comparar, né? É porque agora vocês estão começando a entrar efetivamente na ideia do direito civil, né? Assim, a cabeça já vai começando a dar um caminho. Já sabe Eu o não que sei, que é. de repente também porque já é diretamente relacionado ao que a gente queria estudar, né? Então, acho que a compreensão também fica mais fácil. É porque começo da faculdade vocês ficam doidos para entrar na lei, né? No direito. É normal. O começo da faculdade é chato demais da conta, meu Deus do Não, céu. não fala isso não. Mas assim, comparado com outras matérias que vocês têm no período, acho que o direito civil é o melhor. Vou puxar aqui a Não, matéria. é mais fácil compreensão, sim. Tô brincando, tá? Tô brincando, porque tem matéria que é muito teórica, né? Tem matéria que é bem... Poliana ficou com esse tema, né? Tá falando aqui, o trabalho. Sim, professor, a aula ajudou bastante já. Então, você pode pegar até uma decisão para trabalhar essa decisão que o Abner falou, discutir. Pois é, achei interessante, interessante. Então, olha a Poliana, troca. pegou mastigada aí, Poliana. Não é? Melhor que Tá vendo? Aí, me chama lá no privado para você me pagar uma merreca. Vamos trocar uma ideia, então, cara. Vamos negociar. Então, eu tenho aqui eu coloquei duas questões, coloquei uma discursiva. Vou pedir para vocês darem uma lida, para depois vocês dizerem o que vocês acham. Estão conseguindo ver? Consegue ler? Sim. Dá para ler? Sim, professor. Tamanho? Dá. Então, dá uma lidinha nessa questão aí, vê se vocês conseguem identificar. Conseguiram ler? Estou vendo que alguém já está respondendo. Quem quer colocar uma opinião? Quem quer falar?
Professor, eu não sei se é nem opinião, não, mas eu queria só tentar entender. Aqui, por um acaso, ela está fazendo alguma coisa para o bem. E os pais, né, ela poderia emancipar. E se essa jovem tivesse fazendo alguma coisa errada? Seria a mesma forma? Seria voluntário? Se ele quisesse emancipar, se não fosse Sim. essa aula de história, a resposta Sim. seria a mesma. Mas ele não poderia tecnicamente fazer porque tem que olhar o interesse do menor. Lembra? Sim. Tá? Então, assim, a resposta seria a mesma, não mudaria, não. Mas a questão realmente trata da parte positiva. Sim, esse é o que eu me atentei. Tipo assim, aqui a gente está falando de uma coisa positiva. Continua mesmo sendo essa emancipação voluntária por ser uma parte positiva. Se fosse negativa, também seria da mesma forma. Seria da mesma forma, mas se fosse negativo, o ideal é que o pai não emancipasse. Aí eu até vou complementar também, que eu fiz uma pergunta, o senhor não me respondeu. Quando o senhor diz assim que os pais, né, ficam responsáveis pelo crime feito pelo menor, mas o peso do crime é o mesmo, Sim, mesmo não. eles não... Vão voltar. Crime não. Crime quem responde, o pai não responde pela pena criminal, não. É pelo ilícito civil só. É o próprio direito infrator. civil. Sim, só direito civil. E aí menor não comete crime, comete infração. Ato infracional. Tá? Então, assim, acho que eu não falei criminal, mas pode ter passado a ideia. O ato ilícito que eu mencionei é o ato ilícito civil. Pela morte, pelo crime em si, o menor não vai responder por isso. Dessa maneira, não. Agora, por ilícito de quebrar um carro, xingar alguém, ele responde por um dano material, dano moral, por exemplo. Aí o pai responde. Então, na verdade, seria só mais uma forma infracionária mesmo, né? Aí é um ato infracional previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Porque a maioridade para direito penal, ela é com 18 anos, e aí não trata de emancipação. Entendi. Professor, obrigado. Então um desrespeito, um ato desse aí de vandalizar alguma coisa, tem um peso maior do que ele dar uns 5 tiros na cara do coleguinha? Não, vamos lá, vamos entender. Dentro do direito penal, a realidade é outra. Lá quem responde é o próprio sujeito. Certo. Se o sujeito tem 10 anos de idade, a gente não tem a gente tem como maioridade penal 18 anos. Na maioridade penal não se fala de emancipação, não. É só para o direito civil. Por isso que o artigo 5º fala em atos da vida civil. Atos da vida penal, não. Vida penal, ele não vai responder de acordo com o crime de homicídio. Ele vai ter um ato infracional aí de acordo com o ECA. Tá? Agora, quebrou o meu carro, quebrou o vidro do meu carro, eu quero o valor do vidro de volta, o para-brisa. Aí eu vou cobrar dos pais. Aí é um ilícito civil. Tá? É a responsabilidade civil. Entendeu? Entendi. Dessa questão, desse caso que eu coloquei para vocês, conseguiram entender o caso? Todos responderam corretamente aqui. A emancipação é voluntária. Pode falar, alguém se quiser falar, vou deixar você falar um pouco. Oi. Professor, no caso, a emancipação, nesse caso em específico, a emancipação, ela é voluntária porque ela ainda também não consegue se custear sozinha, né? Se por acaso ela já estivesse ganhando dinheiro e já pudesse se manter sozinha, aí cairia no caso do inciso 5º, né? E aí ela poderia ser emancipada legalmente? Exatamente, por isso que o caso, ele é grande, não é à toa, é para ver os detalhes, tá? Porque tem um momento aqui que isso é falado, ó. Exatamente. Ela não lucra, embora, vou frisar aqui, não tenha obtido nenhum lucro com o canal. Ela está cheia de projeto, mas não tem nada concreto, né? Não tem nada concreto. Se concretizado, já não era mais voluntário, e sim legal, né? Sim, legal. Mas aqui só pode ser a voluntária. E aí, numa questão, vocês teriam que justificar. Trata-se de emancipação voluntária. Por quê? Aí vocês poderiam explicar com as palavras de vocês. Por que é voluntária? Que houve manifestação por parte dos pais, ela já tem 16 anos, né? Então, são requisitos para que possa acontecer a voluntária. Sim, vocês podem colocar assim. Cumpre-se os requisitos, uma vez que ela tem 17 anos, o mínimo é 16, e o ato de concessão é liberalidade dos pais.
Tá? Veja só, até no caso aí, os pais estão querendo facilitar, não é ela que está pedindo, não. Pai, me emancipa. Não. Tá? Então, é um caso para analisar e identificar a espécie de emancipação. E aí, a segunda pergunta, se precisa do registro. Precisa, né? Precisa. Vocês viram que a emancipação voluntária, ela precisa. Veja que essa é uma questão que eu adaptei do exame da OAB, mas veja que dá para fazer. Vocês conseguem. Tá? Professor, Oi. só uma dúvida da emancipação legal, aí não precisaria de documento? Porque quando faz isso aí tem que ir no cartório, né? Faz no cartório, mas a emancipação legal, ou seja, a pessoa lá tem condições financeiras, como é que isso é comprovado na prática? Emancipação legal não vai ter o documento do cartório, mas no caso do casamento vai ter um documento, certidão de casamento. No caso da colação de grau vai ter o documento, o diploma. Então depende da situação. No caso do jogador de futebol com 17 anos, ele vai comprovar através do contrato de trabalho, de quanto ele ganha por mês. Aí, mas não são documentos, não é um documento igual é no registro, não é o registro civil. Entendi. Tá? Entendi. Depende da hipótese ali, depende da situação. Concurso público, a gente já viu que na prática não vai ter, mas se existir, ele vai juntar o ato de nomeação, de investidura no cargo. Entendi. Tá? Okay. Vai ser moleza, Abner? Nem tanto, tá? Não custa sonhar, mas assim... Mas eu estou trazendo na medida que vocês conseguem para vocês irem acostumando também, porque a linguagem das questões ela é outra, né? O exame da OAB você vai fazer quando já está concluindo o curso ou quando já formou. Vocês estão com o pé entrando. Mas eu já trouxe uma questão que é com o pé saindo. Só que lá era questão objetiva. Era questão de marcar, eu transformei ela numa questão discursiva e mudei alguns dados dela aí. Mas tranquila, né? Tem muitas hipóteses, e as hipóteses tem que identificar no caso concreto, como a Priscila falou. Se falasse que ela já tem renda, que ela custeia a própria vida, mudaria o tipo de emancipação, mudaria a resposta. Professor, pode manter essa linha na prova, tá? Aqui a gente tá treinando, né? Treino, jogo é jogo? Professor, você é tão bonzinho, professor, que isso? Treino, jogo é jogo, professor? Treino, jogo é jogo, meu filho. No treino é bonito, no jogo é difícil. Não, mas eu posso cobrar um pouquinho, eu tô explicando, tô mostrando, né? Dá para puxar um pouquinho, tô brincando. Ô, professor, pode perguntar para a coordenadora lá, para Marlene, se a gente não é a turma que mais te elogia. Ontem, então, na reunião, poxa... Nossa, é verdade, professora. A Duda falou uma coisa que é certa. Tinha alguém falando mal? Não, pelo contrário, só falamos bem. Então tá, que bom. Não, que isso, professor. Não, mas é bom trabalhar com vocês, tá? A recíproca também é verdadeira, eu vejo que vocês estão interessados. Isso é importante para vocês, principalmente, tá? E é uma matéria que eu falei, vocês vão gostar. Direito Civil começa a gostar, porque como foi o Márcio que falou, né? É a matéria do direito mesmo, tá? Para a prova ainda não é emancipado? Tá. Então tem que ser mais fácil, né? Vamos ver. Se Márcia quisesse, por conta própria, deixa eu voltar aqui. Se Márcia quisesse por conta própria, a emancipação poderia ser feita, aí a gente volta nas espécies, tá? Voltando para as espécies, nós vimos no Código Civil a previsão da próprio menor pedir a emancipação? Dessa forma expressa, não. A gente não tem. Não tem, tá? Existe, claro, pode haver um acordo de vontades, tá? O filho manifesta para o pai que quer ser emancipado, o pai e a mãe vão lá e concedem a voluntária. O que não tem é o filho ir para o fórum e exigir, pedir ao juiz. Eu quero porque eu quero ser emancipado. Juiz, me dá a emancipação. Não. Até porque, quando ele tem as hipóteses em favor dele, a emancipação, já vimos o quê? Legal, não precisa ninguém declarar. Não precisa o juiz dizer, precisa o pai dizer. Ela já é uma hipótese legal. Somente se os pais autorizarem no caso da voluntária.
A legal não precisa autorizar. A judicial não tem nem pai, é o juiz que vai declarar. Aí é quando há entre tutor e tutelado. Tá? Então, essa questão vocês mataram bem. E tem essa aqui de marcar, que é um pequeno caso também, e aí com as datas para vocês identificarem o momento da emancipação. Deem uma olhada aí. Então, bem rápidos, né? Alguém discorda que é a D? Na dúvida com qual? Tô na dúvida entre a D e a... Peraí. E a C. Não, C não. Ai, meu Deus, peraí. Entre a C. Entre a C, que é janeiro... O que aconteceu em janeiro de 2013? Porque ele foi morar com a namorada dele, né? Então, vamos lá. Ele foi morar com a namorada dele. Ao morar com a namorada dele, é casamento? Não, é união estável. União Aí estável. não dá o direito de emancipar, não. Não. Ah, tá? é. Então, viu que é uma questão que está nas entrelinhas. Ah, é verdade. Tá? Mas realmente dá dúvida mesmo por causa dessa data. As demais não, ó. Dezembro de 2011, aos 16, se formou no ensino médio. Não pode, só se ele tivesse formado em ensino superior. Agosto de 2012, começou estágio voluntário, também não tem como, a não ser que ele começasse o emprego público, efetivo. Janeiro de 2013, com 17, foi morar com a namorada. Não, se falasse que ele casou, seria nessa data. E julho de 2013, após ser aprovado em concurso público, ele entrou em exercício no respectivo emprego público, a hipótese do artigo 5º, parágrafo único, inciso 3, que nós vimos. Então, a emancipação de Pedro se dá em julho de 2013. Emancipação legal. Ele pode prover aí, vocês estão falando aqui, o próprio sustento. Tá? Então, veja que dá para resolver as questões. É só analisar e ver o que está colocado lá. Geralmente, as questões de emancipação são colocadas assim, em algum caso concreto, igual eu trouxe aqui para vocês terem uma noção como é que é, né? As perguntas, principalmente no curso de Direito, elas não são assim diretas, ou pelo menos não devem ser diretas, tá? A questão não vai vir assim, é hipótese de emancipação legal, quando o pai quer, quando é judicial, não. Vai vir um contexto, vai ser contextualizada. Vocês viram a contextualização na questão discursiva, na questão objetiva também. Dúvida nessa questão? Ou alguma coisa da emancipação? Tiver mais, vamos deixar para o grupo também agora, né? Que vai apresentar, né? Para poder... Não é? Não, vamos deixar para o grupo para poder... para poder falar um pouco, eu já falei muito. Eu vi aqui o material que o Abner mandou. Realmente não poderia a questão da venda ali, não, tá? A questão da divisão, não. Só se o pai provar que aqueles bens, eles faziam parte da partilha no casamento. Se o bem foi constituído com dinheiro, com o esforço do próprio menor, ele não entra na partilha. O negócio vai ficar para provar isso, né? Para provar é difícil. Tá? Então, se houver discussão, o juiz se convencer que o bem é do menor, o dinheiro é do menor, não pode partilhar. O bem é do menor. Está na justiça até hoje, acho que esse caso, se eu não me engano, está na justiça ainda, e ele tentando provar que os bens ele que conquistou através do trabalho dele. E ali é fato que existe uma emancipação legal, né? Na hipótese do inciso 4. Inciso 5, né? Na hipótese do inciso 5, que é a questão do próprio sustento. Isso mesmo. Então, veja que esbarra em várias situações e vocês já conseguem visualizar melhor. Eu acho que não só o direito civil, mas o direito de uma forma geral. Começa a clarear mais, né? A questão dos direitos. Claro que isso aqui é a ponta do iceberg, mas começa. Ponto. Tá? Já abre bastante a mente, professor, para poder, às vezes, até no nosso dia a dia, a gente consegue interpretar algumas coisas e levar até para o aprendizado. Eu acho que a perspectiva já muda, né? De pensar, de analisar a situação. Muda bastante.
Eu sempre gosto das questões de trabalhar caso concreto, por isso que eu trouxe 2 casos concretos hoje, para vocês verem como é que é. Porque às vezes o aluno, nos primeiros períodos, ele só fica com questão, não vou dizer o beabá não, mas fica com questão, assim, objetiva no sentido, igual eu falei, é hipótese de emancipação, marca verdadeira. Não, tem que trazer uma contextualização, porque quando ele chega lá do meio do curso por fim, ele não sabe interpretar uma questão dessa, tá? Existe. Chega lá praticamente no final da faculdade, ele não consegue entender uma questão igual essa que eu passei. Porque ele não foi acostumado. Tá? Alguma colocação, gente? Professor, essa questão do Abner que ele colocou, aí pela questão dele, né, de se autossustentar, aí a gente vê que pela questão como foi explicado, ele já automaticamente ele é emancipado. Sim, sim. Aí ele tem o direito, no caso, diante do Código Civil, ele já é capaz de deveres, né? No caso ali, tanto de comprar quanto de vender, né? Sim. Aí a gente pensa que nessa irregularidade, porque o bem que ele tinha, na verdade, ele não teve o direito, né, de fazer a escolha, foi repartido entre os pais, foi feito com a compra dele. Mas ali naquela história não dá para eu dizer com taxatividade se aconteceu isso ou não. Mas provavelmente vai ser difícil ele provar. Por quê? Porque o pai deve ter pego o dinheiro e ter comprado em nome próprio. E aí quem compra em nome próprio, o bem é dele. E aí pode ser que esse adolescente ele vai perder os bens, sim. Pode acontecer, ainda que injustamente. Uma situação que pode ocorrer, né? Pode. Porque não tem o nome dele. Se ele não conseguir provar, vai acontecer. Se os bens estiverem em nome do pai e da mãe, a princípio vai ser feita a partilha. Aí ele vai perder. A princípio. Tá? Aí, claro que ele tem que mostrar a má-fé do pai, ele tem que mostrar uma série de situações, ele tem que mostrar extrato bancário, que ele tinha dinheiro na época para pagar, depósito, igual está falando aqui já o Wellington. Tá? Então, é uma situação que demanda prova, isso aí vai arrastar por anos para discutir isso. Tá? É o mundo, é o famoso mundo ideal, é o que está na lei, e o mundo real, que é o que está lá. Professor, até em questão até do carro que ele tinha comprado, acho que estava no nome da mãe dele, porque acho que hoje ele já tem a maioridade, né? E estava no nome da mãe dele, aí ficou como a partilha também o carro dele, que ele comprou com o próprio dinheiro dele também. Pois é, mas o errado aí é ter feito a compra e colocado em nome dos pais, né? Aí errou aí. Até porque se ele comprou se ele comprou e colocou no nome dos pais, o juiz pode considerar uma doação. Se é doação, os bens são dos pais, então os bens vão ser partilhados. Doação transfere propriedade. Tá? Se eu compro um apartamento hoje e eu coloco no nome de alguém aqui que está na aula, o apartamento é dessa pessoa, não é mais meu. Ah, mas fui eu que comprei. Foi, mas por que eu dei para você? Porque eu quis. Doação. Então, é uma situação complicada ali para conseguir provar. Se tiver em nome do pai. E deve estar. Para ter feito a partilha, porque está em nome do pai, porque na hora do divórcio isso é olhado. Você só pode partilhar o que está no seu nome. Tá? Então, ali vai demandar discussão de boa-fé, discussão de má-fé, discussão de quem vai conseguir provar melhor para o juiz. Ao meu ver, no momento é isso, porque não dá para entrar em tanto detalhe, porque a gente não está vendo o caso, né, em si, mas, assim, dentro do que pode acontecer, é isso. Tá? Ele sendo menor, pode colocar o nome dele? Pode, ele não é emancipado? Nesse caso que foi trago aqui, que vocês trouxeram, sim. A emancipação surte efeitos para os atos da vida civil. Tá? Claro, com 10 anos de idade, não. Entre 16 e 18, que é a hipótese do inciso 5. Tá? Então, com 16 aos 18, ele deveria fazer o quê? O registro. Em nome dele. Professor, mas isso no caso aí, em questão do registro que você está falando, ele não precisa, no caso, ir no cartório, fazer toda essa burocracia de documentos, ele automaticamente ele é emancipado.
ele tendo o seu próprio sustento e no caso, não precisa fazer ir no cartório e fazer essa burocratização aí. Não, no cartório, para fazer o registro em nome dele, ele tem que fazer. O cartório para registro de imóveis vai precisar da burocracia. Não, só o dos imóveis, em questão assim... questão de emancipação, não. De emancipação, ele não precisa. Automaticamente. Mas aí pode entrar num outro conflito. E se esses bens foram comprados com dinheiro dele quando ele tinha 13 anos de idade, que ele era ator? Ele não era emancipado. Não havia emancipação. Né? Aí o bem deveria ter sido colocado em nome dele. Se não colocou, aí vai cair naquela discussão lá da partilha. Tá? Então é muito difícil aquela situação. Muito complicada. Vai ter que analisar a data, vai ter que analisar o ano que foi comprado, o ano que gastou com dinheiro, se não foi doação, envolve um monte de situação para além aqui do direito no que tange a capacidade. Vai envolver partilha de bens, vai envolver direito de família, vai envolver doação, que é contrato, e etc. Má-fé. Então, é uma situação que envolve vários pontos do direito civil. Bom? Vamos lá, então, já que não tem dúvida, né, vocês falaram. Quanto ao trabalho, existe alguma dúvida? Que é semana que vem, né, que vocês vão apresentar. Professor, semana que vem vai ser só a apresentação do trabalho ou a gente vai ter aula? Só a apresentação. Então, a matéria da prova fecha hoje? Tecnicamente, sim. Fecha hoje, porque depois a gente tem uma prova na semana seguinte, dia 17. Isso. Então, a matéria vai até a emancipação. Poderia colocar alguma coisa do trabalho, né? Mas acho que não, né? Não, professor, tá bom. Professor, a gente tem muita prova. Vou pensar, semana que vem eu decido. Mas, por enquanto, só até aqui. Professor, tira uma dúvida aí. Quando vocês botam esse monte de trabalho para a gente aí, vocês olham o calendário? Ou cada um por si e Deus por nós? O quê? Dá para fazer? Entre vocês aí na sala dos professores, tomando aquele cafezinho, como é que vocês vão estragar nosso final de semana? Bom, não tem mais sala de cafezinho. Eu não tenho mais contato assim com o professor, não. Então, não tem, não. Cara, eu vou falar para você, bicho, deve ter uns 20 trabalhos até o dia 17, cara. Não, mas vocês dão conta, ainda mais que o trabalho é em grupo, cada um faz uma parte aí, ó. Divide. Aí que tá o problema. Cada um faz uma parte até juntar isso tudo. Ah, meu Deus. Então, gente, quem não fizer, vocês tiram o nome e fica sem nota, pronto. Nossa, Deus. Isso aí vocês falam assim, pô, esse aluno tá muito alegre. Mas sabe o que é? Eu acho assim... Não tem a solidariedade, né? Aí é difícil. É então, verdade. depois que eu entrei para a faculdade, eu imaginava assim, que faculdade era feito só para jovem, porque não trabalhava, os pais sustentavam, eles tinham mais tempo. Aí agora eu faço parte da graduação. E vou falar uma coisa para o senhor. Trabalhar, porque eu, no meu caso, eu sou cabeleireiro, hein? Aí você imagina, ainda faço outras coisas, mas cabeleireiro, é o dia inteiro, aí chega de noite, entendeu? É assim, e vou falar uma outra coisa, eu não sei por que a UBM acelerou dessa forma, porque o período passado nessa, parece que tá sem freio esse negócio aí. Era isso que eu ia falar, eu acho que o parece problema... que perderam o controle. Foi essa loucura que eles fizeram de colocar fechamento de nota 1 agora, dia 18 de setembro. Eu acho que tudo faz isso. Eu acho que a questão é essa. Eu acho que, assim, a culpa da quantidade de prova, de trabalho, nem é do professor. Ele precisa dar, não tem outro jeito. Eu acho que a loucura do UBM. Foi um prazo muito curto. Tem que ser cumprido o prazo que é dado pela instituição, realmente. Sim, acho que o problema foi esse, professor. Eu cheguei a falar isso com a Marlene ontem e já falei isso no grupo de